Bem, pessoal, estamos em mais uma videoaula do LATIX, Laboratório de Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde. Hoje a gente vai abordar na nossa videoaula as políticas públicas da saúde da mulher. Eu sou o Mike Douglas, acadêmico do curso de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande. Bem, pessoal, antes de começar a falar da atual Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, é necessário que a gente faça um retrospecto histórico e fale das políticas anteriores a essa atual política. E também mostrar alguns dados que estão contidos dentro dessa política atual relacionada às mulheres, que fazem com que tenha a necessidade de criar esse tipo de política. Primeiro, as mulheres em idade reprodutiva, ou seja, aquelas que estão entre 10 e 49 anos, elas representam 65% da população feminina. Outro dado é que as mulheres elas representam hoje no Brasil 50,77% da população brasileira. Ou seja, a gente percebe que apesar de nascer maior número de homens, esse número tende a decair em decorrência que eles estão mais susceptíveis a acidentes de trânsito, que entre outros fatores contribuem para que esse número diminua e o número de mulheres se sobressaia. As mulheres hoje elas são as principais usuárias do Sistema Único de Saúde, em decorrência tanto de doenças próprias, como também acompanhando seus esposos, seus filhos, seus vizinhos, e também por uma questão cultural da mulher buscar mais atenção à saúde do que o próprio homem. Um fator que contribui para o processo de adoecimento da mulher é o fato da discriminação, principalmente das desigualdades entre gêneros, ainda hoje existentes no nosso país. As mulheres, apesar de elas terem maior expectativa de vida em relação aos homens, elas adoecem com mais frequência. E outra característica da população feminina brasileira é que elas são cometidas tanto por doenças comuns em países desenvolvidos, como as doenças crônico-degenerativas, como também as doenças comuns dos países subdesenvolvidos, como as doenças infecto-contagiosas. Apesar dessa predominância do sexo feminino no Brasil, essas desigualdades, essa discriminação, elas se refletem nas discrepâncias salariais entre os sexos, na maior ocupação de cargos e chefias por homens e na violência contra a mulher. Todos esses fatores eles refletem na criação de leis, políticas e práticas sociais que repercutem em desigualdades de classe, idade, dentre outras. Ou seja, como as mulheres, em relação aos homens, têm menos ocupação de altos cargos, chefias, inclusive de ocupação na Câmara dos Deputados, então existe menos mulheres na busca de lutar pelos seus direitos. Bem, e quando se deu o início da criação das primeiras políticas direcionadas à saúde da mulher? Elas começaram nas primeiras décadas do século XX. Só que tem um porém, essas primeiras políticas, até das primeiras décadas do século XX até a década de 70, eram tidas como restritas, reducionistas e fragmentadas. Por quê? Porque elas visavam a mulher somente no âmbito gravídico puerperal, ou seja, só a mulher como reprodutora. Porque principalmente nas primeiras décadas do século XX, a mulher era tida como a sua função para criar dos filhos, como dona de casa, e outros âmbitos das mulheres não eram muito focados. Por isso que na década de 60, o movimento feminista tentou romper esse foco somente gravídico puerperal. E por isso eles conseguiram as primeiras políticas com um âmbito mais integral em relação à saúde da mulher pelo Ministério da Saúde, embora que de maneira muito tímida ainda na época. Na década de 70, foi lançado o primeiro programa de saúde materno-infantil, em decorrência principalmente das influências da década anterior em outros países do mundo em relação ao controle da natalidade. Esse programa, também aqui no Brasil, ele tinha por objetivo controlar as altas taxas de morbimortalidade feminina e infantil, e também da paternidade responsável. Bem, somente em 1983 é que se criou-se o primeiro programa que levava dentro da sua filosofia a integralidade, ainda que embora com bastante dificuldade, que foi o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PASME. Esse programa ele tinha em visão implementar na população ações educativas, preventivas, de promoção, diagnóstico, tratamento e recuperação nos âmbitos da ginecologia, pré-natal, parto e puerpério, climatério, planejamento familiar e doenças sexualmente transmissíveis, câncer de mama e colo do útero. Esse programa, o PASME, ele sofreu influência na época do movimento da reforma sanitária, caracterizado pelas propostas de descentralização, hierarquização, regionalização, assim como também dos serviços e a integralidade e a equidade da atenção, que hoje são os princípios doutrinários e organizativos do SUS.
Só que o PASM estava no meio de uma ambivalência, porque apesar de ele sofrer influência da reforma sanitária com essas propostas, ele também sofria influência dos modelos de atenção à saúde anteriores. Outra característica desse programa é que, apesar dele levar na sua filosofia a integralidade, ainda assim, a ênfase que era dada nesse programa era da resolução de problemas de ordem reprodutiva. Somente em 2004 é que o Ministério da Saúde ele criou a atual Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, princípios e diretrizes, que é o PNASM, que a gente vai abordar no decorrer da nossa videoaula. E que ele tratava de questões ainda pendentes, como a questão da humanização e da qualidade da assistência. A PNASM, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, entre os seus destaques, a gente vai abordar na nossa videoaula os princípios, as diretrizes e os objetivos que ela trazem. Essa política ele traz dois princípios para que se haja uma atenção integral: a humanização e a qualidade. Elas são condições essenciais para que as ações e serviços se traduzam na resolutividade de problemas apresentados pelas usuárias, e também os dois são indissociáveis, porque não há como ter uma assistência de qualidade e sem humanização ou vice-versa. Ela deve envolver também todas as perspectivas que cercam as mulheres, ou seja, ao contrário das políticas anteriores, que era focada somente ou no ciclo gravídico puerperal ou materno-infantil, como essa política ela leva à integralidade, ela deve abordar e englobar outros aspectos, como, por exemplo, as psicológicas, sexuais, culturais, sociais, dentre outros. A política ela traz que para que se atinja os princípios da humanização e da qualidade da assistência, é necessário levar em consideração alguns elementos, que a gente vai destacar aqui alguns. Primeiro, acesso da população aos serviços de saúde, dos 3 níveis de assistência, primário, secundário e terciário. Definição da estrutura e organização da rede assistencial, incluindo a formalização dos sistemas de referência e contra-referência, para que essas ações tenham uma continuidade e para que haja maior resolutividade dos problemas apresentados pelas usuárias. Captação precoce dessas usuárias, para que não seja trabalhado somente na demanda espontânea e também para que seja trabalhado na promoção e na prevenção de agravos, e na disponibilidade de recursos tecnológicos, insumos, equipamentos e materiais educativos necessários para que haja assistência. Outros elementos que a política traz é o acolhimento amigável, para que a usuária se sinta à vontade para participar ativamente das tomadas de decisões, disponibilidade de informação e orientação tanto para as usuárias quanto para seus familiares e a comunidade, e estabelecimento de mecanismos de avaliação e acompanhamento tanto dos serviços prestados como também dos profissionais. Antes de falar quais são as diretrizes da PNASM, ela traz que o SUS deve estar preparado e orientado para contemplar a promoção da saúde, as necessidades de saúde da população feminina, o controle de doenças mais prevalentes nesse grupo e a garantia do direito à saúde. Uma das diretrizes trazidas pela política compreende o atendimento à mulher a partir de uma percepção ampliada do seu contexto de vida, ou seja, o foco passa de ser somente a doença apresentada e está voltado agora para a sua singularidade e as suas subjetividades. A outra diretriz que a política aborda é que a política de atenção à saúde da mulher ela deverá atingir as mulheres em todos os ciclos de vida e também a todas as classes de mulheres. As mulheres negras, indígenas, as trabalhadoras rurais, aquelas que moram em locais de difícil acesso, as presidiárias, as mulheres lésbicas, as mulheres idosas e aquelas também que apresentam algum transtorno mental. Outra diretriz que a política aborda é que as práticas em saúde elas deverão nortear-se pelo princípio da humanização, onde elas deverão melhorar o grau de informações das mulheres em relação às suas condições de saúde e ao seu corpo através, por exemplo, de medidas educativas, promover o acolhimento das demandas conhecidas ou não pelas equipes de saúde, fazendo-se uso das tecnologias adequadas, onde na maioria das vezes o uso da tecnologia leve é o suficiente para a resolutividade de muitos problemas, com o uso do acolhimento, do vínculo, etc., e demonstrar interesse na resolução de problemas, para que haja uma diminuição do sofrimento relacionado ao processo de adoecimento. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ela traz tanto os objetivos gerais quanto os específicos. Aqui na nossa videoaula a gente vai abordar e dar enfoque aos objetivos gerais, que são promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, garantindo-lhes o que lhes são de direito e ampliando acesso aos serviços de saúde
de promoção, prevenção e recuperação da saúde, contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, principalmente das causas que podem ser evitadas, incluindo todos os ciclos de vida e todos os grupos populacionais femininos. E, por último, ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde, que faz parte também dos princípios que a gente abordou na nossa videoaula. Bem, pessoal, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Você pode ter acesso às nossas referências na descrição do vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, você pode dar um like aqui embaixo. Aproveita também e se inscreve no nosso canal aqui do YouTube. E também você pode ir no nosso Facebook, curtir a nossa fanpage e receber todas as nossas informações. E também você pode visitar o nosso blog. Os links também vão ser disponibilizados na descrição do nosso vídeo. Valeu e até a próxima!